A gente vai começar, o Bandeirantes Acontece, indo até a região sul de São Paulo para saber do estado do presidente Lula, região sul central da capital paulista. A Mayra de Jaimo acompanhou desde as primeiras horas do dia, porque trouxemos desde a tarde de ontem a notícia de que o presidente faria um novo procedimento médico. E se essa intervenção aconteceria hoje, no início da manhã. Assim aconteceu. E a Mayra vai trazer essa atualização pra gente. Boa tarde, Mayra. Oi, Ronald, Zaidan, boa tarde para vocês e para todos. A movimentação está mais intensa hoje em frente ao Hospital Sírio-Libanês, na região central da capital, com mais atualizações sobre o estado de saúde do presidente Lula em relação aos últimos dias. Isso porque hoje ele passou por um novo procedimento, mas ainda assim isso não altera a previsão de que Lula tenha alta na semana que vem e já possa retornar para Brasília na segunda ou terça-feira. Ele vai continuar internado na UTI hoje, deve ser transferido para o quarto só amanhã. Mas as visitas vão continuar proibidas até o final da internação, exceto para familiares. Ele está bem, conversando e se alimentando. Essas informações foram passadas pela equipe médica que concedeu uma entrevista no auditório do Hospital Sírio-Libanês nesta manhã. O procedimento preventivo feito hoje, no início da manhã, por Lula, é para reduzir a chance de novos sangramentos intracranianos no futuro. Foi uma espécie de cateterismo na cabeça para fechar pequenas artérias locais. Segundo os médicos, foi injetada um tipo de gelatina que entope os vasos finos na cabeça e impede a chegada de sangue. Agora, a chance de Lula ter uma nova hemorragia é menor do que 5%, como explica o neurocirurgião Marcos Stalavi. Quando ele vinha se recuperando do sangramento do trauma, o coágulo foi diminuindo. De repente, inesperadamente, ele teve um novo sangramento. Este novo sangramento foi retirado. Então, por isso, ele fez esse procedimento para não ter mais novos sangramentos. Bloqueou a circulação para o lugar onde ele sangrou. Então, agora tem uma segurança máxima. O risco dele ter um novo sangramento é estatisticamente desprezível. Ele está neurologicamente perfeito, está ótimo, conversando. Assim que o presidente estiver alta, ele já vai poder voltar às atividades presidenciais normalmente, mas será orientado a manter alguns cuidados, segundo o Dr. Roberto Calil Filho, que é chefe da equipe médica que está cuidando do caso do presidente. Depois da alta hospitalar, a programação, o presidente poderá ir para Brasília, acho que segunda, terça, quer dizer, um dia mais, um dia menos, depende muito da evolução, que está sendo muito boa. Claro que após o procedimento cirúrgico, após o que aconteceu, vai se requerer um repouso relativo por algumas semanas, talvez, entendeu? Mas isso é tudo relativo. Óbvio, apesar de uma cirurgia de emergência, esse outro procedimento se manteve sereno. A equipe médica, obviamente, explica o procedimento, a palavra é serenidade. Só para a gente explicar o cronograma, a ordem dos acontecimentos para os nossos ouvintes. O presidente Lula sofreu uma queda na casa dele no dia 19 de outubro. Ele caiu no banheiro, bateu a cabeça e levou 5 pontos na nuca. Na ocasião, esse hematoma que se formou foi absorvido pelo corpo e o presidente voltou a trabalhar normalmente. Mas 2 meses depois, no início dessa semana, ele sentiu dores de cabeça, fez exames de imagem que mostraram que ele estava com um novo hematoma intracraniano ainda associado com um acidente de outubro. Por causa disso, os médicos optaram por transferir o presidente para a unidade do Hospital Sírio-Libanês na capital paulista e fazer um procedimento cirúrgico chamado de trepanação, que nada mais é do que a drenagem do sangue desse hematoma. Agora, por precaução, eles resolveram fazer um novo procedimento para poder evitar novos sangramentos no futuro. Então, o presidente está se recuperando bem, segundo os médicos, vai ainda passar por mais sessões de fisioterapia, deve ter alta amanhã da UTI para o quarto e aí no início da semana que vem sair do hospital e voltar para Brasília, mas a gente segue atualizando aqui na Rádio Bandeirantes nos próximos dias. Volto com vocês. Valeu, Mayra. Obrigado pelo detalhamento de tudo o que aconteceu de ontem para hoje com a realização desse procedimento nesta manhã. Boa tarde, Zaidan. Tudo bem?
Olá, Ronald, boa tarde para você, Magrela, como é que está? O Roberto Dias. Roberto Dias, porque hoje a gente não fez a abertura do Zaidan citando todo mundo, né? Então, o Alan tá lá também. O Rafael. O Rafael Palmeira, todo mundo na nossa retaguarda aqui para prestar o melhor serviço, levar o melhor som para todo mundo e a melhor imagem também. Ô Zaidan, a gente teve essa cobertura da Mayra no período da manhã aí, e ontem falávamos e demos aqui em primeira mão o que aconteceu, né? A divulgação do boletim atualizado, chamando para um procedimento cirúrgico que não tinha sido dito antes que iria acontecer. Ao que tudo indica, pelas explicações do Dr. Khalil, do corpo médico lá do Sírio-Libanês, é que isso diminui de maneira potencial o risco de um novo trauma parecido, né? Mas isso vai fazer... Aliás, até de maneira surpreendente, chega a informação de que já na segunda ou na terça-feira o presidente já deve estar no Palácio Alvorada e, segundo os médicos, poderá trabalhar normalmente, mas parece que despachando e aparecendo em público e tal, só depois do Natal. O Khalil falou hoje, né, Ronald, que o Lula deve evitar esforços físicos e desgaste mental, né? É claro que essa é uma recomendação padrão feita a todos os pacientes nas condições do Lula, com a idade do Lula, mas a função que ele exerce é incompatível com a ausência de esforço mental, de desgaste mental, de preocupação, de tomada de decisões, de exigências, e não há como driblar isso. Então, claro, por isso é necessário um espaço para que ele tenha aparições públicas, que são mais desgastantes, entrevistas, que são sempre exigentes, né? Perguntas às vezes incômodas, devem ser incômodas para qualquer governante, mas a ideia de que ele volte a trabalhar, mas deixe os contatos públicos para depois, é razoável, exatamente por isso que disse o Khalil. Como presidente da República, é impossível ele evitar desgastes, preocupações, tomada de decisões, pressões. É inevitável que ele enfrente tudo isso. O esforço físico, sim. Claro que eles vão dizer o que ele pode fazer, o que ele não pode, que tipo de exercício pode ser feito. Alguns são bons, outros podem ser prejudiciais, porque é um problema na cabeça, né? E na idade dele, a caixa craniana fica com espaço maior. Ele não pode se submeter a qualquer exercício. Agora, o desgaste mental para um presidente da República é inevitável, mas não é impeditivo, né? Por isso é interessante que, até aproveitando o fato de ser dezembro, as coisas dão uma acalmada, o Congresso sai de férias, o Supremo também daqui a pouco, que ele também aproveite para ter um pouco menos de desgaste mental, porque em janeiro a carga volta pesada.